Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela vossa presença mais uma vez nesse espaço de debate à sexta-feira e todos aqueles que por via do nosso aplicativo também no Facebook podem estar presentes conosco e fazerem a sua contribuição neste espaço de debate. Hoje vamos falar sobre transformações na economia informal urbana, na agenda do mês urbano, que eu no final irei passar em revista algumas atividades que irão decorrer neste mês. Algumas delas estão a ser organizadas pela DW, outras pela UN Habitat, outras também pelo Ministério do Ordenamento do Território. Então eu vou fazer uma apresentação breve no fim, só para recordarmos as principais atividades que irão acontecer neste mês. Por hoje temos alguém que é de casa. Vamos ter o Sr. Alan Ken, que é o diretor da DW. Vai fazer-nos uma pequena incursão em relação a algumas pesquisas que a DW já fez no passado sobre a economia informal e obviamente vai fazer uma relação com a questão do crescimento e da expansão urbana. Então, sem mais demora, já estamos com 15 minutos passados da hora. Eu vou passar a palavra ao Sr. Alan então para nos brindar com esta apresentação e agradecemos desde já por ter aceito o convite. Muito obrigado. Obrigado, Sr. João Domingos. Como o João disse que vamos focar hoje sobre uma visão das transformações que está a acontecer no mercado ou na economia informal urbana. Focada principalmente sobre a Luanda, mas eu acho que a economia informal abrange realmente todo o território nacional. No início, eu quero realmente introduzir o conceito, a estratégia de pesquisa da DW. O DW está a olhar para a pesquisa com uma oportunidade de avocar para mudanças ou melhoramentos nas políticas públicas do Estado. Na mesma altura, reforçar as capacidades da sociedade civil, principalmente engajamento da sociedade civil em influenciar estas mesmas políticas públicas. A progressão da pesquisa numa metodologia que chamamos a coprodução, onde as comunidades com académicos e também as próprias administrações locais são engajados. Através desta estratégia, já temos criado uma série de parcerias com instituições académicas, com as administrações locais e vários ministérios do governo. Também aproveitamos um tema da estratégia da nossa pesquisa na monitoria das metas internacionais. Hoje em dia são os metas de desenvolvimento sustentáveis, os ODS, que funcionaram realmente à base da comparação para a nossa pesquisa. Slide seguinte, acho. O tema hoje é o mercado informal e os efeitos deste mercado sobre aspectos da pobreza urbana. Nós sabemos que Angola é um dos países mais com a taxa de crescimento urbana mais alta na zona da África subsaariana, com um crescimento urbano de 4,4 e tal porcentagem por ano, em cima da taxa de crescimento natural. Isto implica ainda uma certa
migração das zonas rurais para a cidade, mas principalmente a crescimento natural é o principal motor deste crescimento. Famílias que construíram as suas casas em Luanda e nas cidades, em termos gerais, aproveitaram o mercado informal para adquirir terrenos, mas também a família para alimentar as crianças, obter serviços de água e saneamento. Todos estes bens realmente são procurados normalmente no mercado informal. E o mercado informal está realmente fornecer meios de subsistência para a maior parte das populações vulneráveis nas zonas urbanas. O mercado informal, principalmente dominado pelas mulheres, muitas vezes são chefes das suas próprias famílias, que têm responsabilidade de fornecer comida, mas também serviços básicos para as suas famílias. Seguinte. Isto é o quadro da pesquisa, o quadro da investigação que o DW está a aproveitar ao longo dos anos na sua pesquisa. Nós podemos ver o eixo ali em cima são estudos de subsectores e estamos a focar não só sobre o mercado dos bens com comida, mas também mercados de água, mercados de terra, mercados de habitação. E uma ferramenta que estamos a utilizar é está chamada a cadeia dos valores. É uma ferramenta para olhar para a pormenor até em termos do pormenor e para uma visão mais ampla. Aqui podemos ver no sector dos mercados dos bens, podemos ver no nível micro, vendedores ambulantes na rua, negócios nas casas das pessoas, as praças e mercados periurbanos da cidade, ligações entre as zonas urbanas e as zonas rurais e, no fim, olhamos como o conhecimento e as lições destes estudos podem influenciar políticas públicas e aproveitados na advocacia das organizações da sociedade civil. Seguinte. Em todas as nossas pesquisas, consideramos género é um facto principal nas ferramentas de pesquisa. Quando olhamos para o mercado em bens e comidas, nós podemos ver que o setor informal está a produzir realmente oportunidades de emprego para principalmente mulheres. 63 ou 74% dos trabalhadores no setor informal são mulheres e o mercado a empregar a volta mais que a metade da força de trabalho nacional, ou pelo menos na cidade, principalmente estamos focados sobre Luanda. Mais ou menos metade dos microempresários são mulheres neste mercado. Estamos realmente a olhar na cadeia dos valores
vendedores ambulantes ou vendedores na rua, empresas que estão baseadas nas casas ou nos bairros das comunidades e redes ou cadeia dos valores que forneceram mercadorias nas praças principais da cidade, mas que têm raízes também nas zonas rurais. As redes do mercado informal são redes realmente nacionais, até internacionais, porque muitos bens comercializados nos mercados são importados. A tendência ao longo dos anos, desde a independência, é para a informalização da economia angolana. Com o colapso da economia pós-independente em Angola, surgiu realmente o mercado chamado Candonga, que principalmente com maneiras de sobrevivência das populações mais vulneráveis. Uma grande percentagem das famílias em Luanda ainda depende sobre estes mercados. Como diz, estas ligações foram estendidas ao longo dos anos para fornecer ligações das zonas rurais, a produção de bens da agricultura para os mercados urbanos, mercados com o antigo Roque Santeiro, mercado de Kikolo, que foram uns dos principais mercados em Angola e uns dos mais grandes mercados em África, de facto. Mas surgiu ao longo dos anos, desde o fim da guerra, a política pública para acabar com os mercados informais. Incluiu o processo de encerrar mercados com o Roque Santeiro e afastar estas praças grandes informais para a margem da cidade, para zonas rurais ou periurbanas. Mas o que aconteceu durante aquele processo de fecha dos grandes mercados urbanos foi o surgimento de um mercado mais descentralizado. Os antigos microempresários nas praças foram transformados nos zongueiros na rua ou criaram pequenos negócios na porta de suas casas. Resultou não numa eliminação do mercado informal, mas numa transformação e descentralização das atividades para as pequenas praças nos bairros ou para a rua ou, como disse, para a porta das casas, onde famílias abriram cantinas ou pequenos negócios. Seguinte. Mas há também uma tendência ao longo dos últimos anos na formalização de novo de uns aspectos deste mercado informal. A transformação gradual através dos comerciantes que abriram cantinas na porta da sua casa para tentar formalizar e adquirir documentos para a formalização de seus negócios. Mas também, junto com o desenvolvimento pós-guerra da extensão da agricultura no país, o mercado informal tem um papel importante no
transição daqueles bens rurais para as praças de cidades. Mas muito desta atividade de produção nacional ainda depende sobre os mercados informais para a distribuição dos produtos. E também o mercado informal está a oferecer, em termos de uma oportunidade do emprego, da juventude e também os que têm pouco capital para investir, abrir uma negócio, o seu próprio negócio, ou pessoas com a baixa nível de educação ou experiência, está a oferecer oportunidades realmente de entrar no mercado da economia nacional com mesmo pequenos investimentos. Seguinte. Constatações da nossa pesquisa, nós vimos que o fecho dos mercados com Kikolo e Roxanteiro produziu de facto, rompeu ou quebrou realmente algumas linhas do abastecimento dos bens rurais para as cidades e tive um impacto negativo sobre o rendimento das muitas famílias que foram envolvidos nos mercados principais durante muitos anos. E nós sabemos que há, de facto, uma grande falta de informação para os economistas e os que fazem planos para a produção nacional, porque há muito pouca informação realmente sobre o funcionamento e o nível do emprego criado realmente pela economia informal. E há uma grande necessidade hoje em dia para aprofundar as maneiras de adquirir estatísticas e informação sobre o mercado informal. E eu acho que mesmo a instituição estatística está a olhar para maneiras, ferramentas que podem ajudar realmente a entender e incluir a análise do mercado informal no análise do PIB nacional. As nossas recomendações são à volta de promover a política de transformação dos mercados informais em vez de criminalizar atividades do comércio informal. Reduzir as barreiras que impediram realmente as comerciantes para registrar e ter acesso do direitos do comércio nos mercados. Mas uma maneira de promover isto é de criar oportunidades onde os participantes no mercado informal podem ter acesso a seus direitos socioeconómicos, cívicos dos outros cidadãos. Por exemplo, direitos de ter acesso segurança social, as mulheres que podem ter direito à maternidade e a reforma para os mais velhos. E também para os que participaram no mercado informal, que são considerados muitas vezes não bancarizado ou não capaz de aproveitar os benefícios das instituições financeiras,
de criar oportunidades de ter acesso dos serviços financeiros com empréstimos. O DW foi um dos campeões e pioneiros neste trabalho à volta da criação das oportunidades de transformação dos negócios dos microempresários através da criação da primeira instituição de microfinanças, Kishi Crédito, que agora está a operar no mercado desde 1996 e com uma instituição reconhecida pelo Banco Nacional nos últimos 13 anos. O Kishi Crédito fez ao longo da sua vida 400 mil empréstimos e cada ano tem à volta de 45 mil microempresários que está a beneficiar dos empréstimos. 62% delas são mulheres e agora está a operar em 17 dos 18 províncias. E o Kishi Crédito, fizemos uma calculação recente que a Kishi Crédito já emprestou os microempresários em a volta de 500 mil milhões de dólares em empréstimos ao longo da sua vida. Isto em meio bilhão de dólares, que é uma montante impressionante e Kishi Crédito é um modelo é um pioneiro neste mercado. A segunda subsector onde a DW está engajado é o mercado informal de água. Nós sabemos que mesmo com o investimento do governo no programa de Água para Todos ao longo dos anos desde o fim da guerra, quase metade da população de Angola, de Luanda, não tem acesso de água nas torneiras. Está a depender sobre água dos chafarizes ou água do mercado informal. O mercado informal também podemos ver nas fotos no lado direito, também tem a sua cadeira de distribuição. No início, a primeira a bombagem de água do rio, a distribuição via caminhões de cisterna para vendedores que comercializaram, que compraram água para abastecer tanques nas suas casas e logo está vendido por balde ou jerrycan, bidon. Muitas vezes crianças, estivadores, distribuíram água via bidões nas suas comunidades. Até a foto ali embaixo é até a venda de água nos praças, nos sacos plásticos. Há uma distribuição, uma cadeia de distribuição aproveitado pelo o mercado informal. Há uma percepção que este mercado de água está controlado pela uma máfia que está a criar grandes lucros, mas a nossa pesquisa mostrou que mais ou menos 75% dos pessoas, até caministas que estão envolvidos no mercado informal de água, são pequenos operadores ou cooperativas que, baseado numa caminhão só, e
de facto, os lucros produzidos são relativamente baixos. A nossa calculação é que o lucro no sector de água não é mais que 7% em cima do custo de compra no Rio, e isto não é um lucro exorbitante. E a nossa pesquisa mostrou que não existe realmente um mercado, uma máfia de água. É uma cadeia dos distribuidores, pequenos distribuidores, que está a fornecer, abastecer um mercado que o Estado ainda não está capaz de atingir. Isto é uma análise do próprio cadeia dos valores do mercado de água para mostrar as fontes de água e os rendimentos produzidos. Num ano, quando fizemos este estudo, vimos que o valor anual deste mercado foi à volta de $250 mil por ano, hein? Mas o Estado conseguiu recuperar só 17 milhões, só através dos cotas pago a pau. É uma indicação que existe vontade das comunidades, não tem realmente muitas opções para comprar água, mas o Estado não está a aproveitar realmente as oportunidades no mercado. Slide seguinte. Isto é uma mapa dos preços de água, e nós podemos ver nas zonas de alta densidade, nos antigos municípios como Kazenga, Sambizanga, Rangel, os preços de água são muito altos, e as comunidades estão forçadas a pagar até 10 vezes, muito mais de 10 vezes, mais do que para água não tão bem tratada nos caminhões, em comparação das pessoas que obterem água nas torneiras com ligações domésticas. As nossas recomendações são para o governo de priorizar realmente a canalização de água para aquelas zonas onde as comunidades estão a pagar altos preços para a água, com a visão de recuperar uma parte desta distribuição em termos dos pagamentos feitos nas chafarizes ou em casas. O plano do governo para fornecer ligações diretas em cada casa são laudáveis e apoiamos, mas nós argumentamos que isto tem de ser feito em fases e não prejudicar as comunidades que obterem as águas através de chafarizes, porque muitas comunidades não estão a beneficiar das ligações domésticas, mas os chafarizes muitas vezes estão cortados para alimentar um pequeno número das casas individuais, e as chafarizes que distribuíram águas para um grande número de pessoas ficaram muitas vezes sem água. Eu acho que argumentamos que a distribuição, a implementação da água doméstica tem de ser feita realmente sem esquecer a água comunitária, e tem de ser feito de uma maneira planificada e faseada. E nós vimos que as comunidades mais carentes estavam dispostas, tiveram vontade de pagar para a água, estão forçadas hoje em dia. E a água distribuída nos chafarizes e através das fontes comunitárias pode ser
os custos podem ser recuperados e para cobrir os custos de distribuição e manutenção de sistemas. Também encorajamos o governo para alargar a rede dos girafas e a distribuição de água tratado para os caministas e para melhorar o controle do desinfecção por cloro nas estações de bombagem de água. Seguinte. E também a promoção do modelo de gestão comunitária de água. O DW está, junto com a EPAL e a Direção Nacional de Águas, promover este modelo como um modelo sustentável de água, onde as comunidades estão engajadas no processo de distribuição e manutenção das redes comunitárias, chafarizes e poços de água, na base da recuperação dos custos e para acertar que as empresas de água, não só em Luanda, mas nas províncias, são reembolsados e são financiados para garantir a sustentabilidade e a manutenção dos redes. A terceira área temática dos estudos do DW são nas pesquisas à volta da gestão de terra informal. Este trabalho foi lançado em 1995 e está a continuar hoje. Os estudos abrangeu realmente como as comunidades ter acesso de terra, olhar para os valores culturais das terras, capacidades institucionais para gerir terras no nível dos municípios, principalmente, as atitudes e as políticas públicas à volta e como a terra é um fator fundamental na visão do desenvolvimento urbano e olhar para a reforma das leis as leis que afetaram as terras, leis de terra e leis do ordenamento territorial. Mas nós sabemos que existe um grande mercado nas terras e habitação, não só em Luanda, mas em outras províncias. E este mercado existe no nível dos bairros, dos ruelas locais, até a internet está aproveitada e também para comercializar terras e habitação. Os jornais, o mercado informal é muito extenso e a maior parte destes negócios das terras não são manejados pelos agentes oficiais nem as administrações locais, mas mais que metade, ou mais que 90% das negociações são feitas pelos próprios moradores e próprios residentes que vendem e compraram as suas terras locais. Um dos desafios grandes na gestão urbana é a falta de controle e a fraca gestão de terra. E a fraca segurança de terra para as pessoas, as moradoras e os que são forçados para comprar as suas terras ou as suas habitações no mercado informal. Mas nós sabemos que este mercado informal é vibrante, está abrangente e muitas pessoas, de facto a maior parte da população,
está obrigado a querer realmente as suas habitações ou as suas terras através deste mercado. Quando olhamos para Luanda, o mapa de Luanda, estas zonas vermelhas e cor-de-rosa são as zonas onde a mercado de terra informal e habitação está dominante. E a seguinte, isto é uma tabela realmente onde fizemos a diagnóstica de tentar medir em termos dos números as populações engajadas ou que vivem nestas zonas de ocupação de terra informal, e nós podemos ver que ainda mais que metade, quase 2/3 da população ainda na cidade de Luanda ainda está nas zonas que também está considerado secos ou nas zonas de transformação onde o mercado informal ainda é dominante. E uma análise de como as comunidades nas zonas informais adquiriram as suas terras, e nós podemos ver que mais ou menos 2/3 delas compraram as terras no mercado informal, mas menos que 10% das pessoas têm realmente provas legais de sua posse das terras que ocuparam. So, o DW está a voltar cada 3, 4 em 4 anos para fazer esta mesma sondagem, e os dados não são tão diferentes ao longo daquele período dos últimos 15 e tal anos. Isto é também uma projeção dos valores e os preços das terras nos mercados. Podemos ver nas zonas de ocupação formal, com Quilamba e nas novas zonas, o mercado das terras onde está formalizado, os valores são mais altos, mas ainda nas zonas de ocupação informal, preços das terras são bastante altos. As zonas azuis e verdes são zonas dos preços mais altos. Seguinte. Conclusões é que 60, quase 61 e tal percentagem das transações na aquisição das terras são feitas através de pagamentos financeiros. A percepção é que a ocupação de terra informal é uma ocupação por anárquica e sem... mas isto é uma indicação que, de facto, a maior parte das transações são feitas com documentação, mas não são documentos legais, não são próprios títulos. Mas 85% das pessoas que ocuparam estas terras consideraram as suas provas, as suas documentação, as suas documentos de ocupação são legítimas, são legais, mas não são, de facto. Na última pesquisa que fizemos, nestas zonas informais, quase 7% delas têm realmente documentos que podem ser considerados títulos ou títulos provisórios. Mas uma conclusão, e acho que é bastante importante de entender, na aquisição das terras por ocupação forçada, apropriação pelo governo, sem daquelas terras que
não são protegidos realmente com documentos legais. É o risco das populações mais vulneráveis, hein? Porque os seus bens, as suas habitações, a sua poupança, hein, está investido na sua habitação e suas terras. So, a ocupação e renovação destas zonas informais é risco de aumentar a pobreza daquelas populações afetadas. Várias recomendações que a DW está a defender é para integrar as práticas existentes numa política mais inclusiva nas reformas da lei da terra, para aquelas formas de documentação e provas que a população está a considerar legítima. Tentar transformar realmente aquela documentação que está reconhecida no mercado com legítima em documentos legais. Isto é um processo que pode ser incluído na famosa ocupação de boa-fé ou ocupação na revisão da lei da terra. A introdução nas novas leis, uma possibilidade de adquirir direitos de posse em fases, direitos evolutivos, direitos que podem ser melhorados em direito temporário, o direito de ocupação, até logo transformado numa título de direito de superfície em fases, para não ter realmente uma situação onde as ocupações são consideradas legais ou criminalizadas. De facto, uma pequena percentagem da população hoje em dia são de facto legais. Também para proteger os direitos de terras das mulheres. Em Luanda, nas zonas dos museques onde nós fizemos as pesquisas ao longo dos últimos anos, vimos que até 46% das famílias são chefiadas pelas mulheres. So, a proteção dos direitos das mulheres de habitação e terras é muito importante. E um destes princípios já está enquadrado no Código de Família, que é uma base da lei angolana, mas não está refletido nas leis como a lei da terra e a lei do ordenamento territorial. A ligação entre a Código de Família e estas leis tem de ser reforçada. Implementação de um princípio de indemnização justa. Nós recomendamos na base valorização do comercial ou do mercado das terras. Também a implementação de plano e uma reforma para transformar ou aproveitar as novas autarquias, o novo plano de descentralização municipal para transferir a gestão das terras, pelo menos domésticas e de escala doméstica, para as administrações locais. E instalar um sistema ou suportar um sistema de cadastro municipal que pode permitir a gestão municipal e das autoridades e as autarquias municipais
das terras nas suas áreas do controle. Este processo pode incluir, e nós estamos a promover modelo do cadastramento participativo, aproveitando um sistema digital do GIS chamado SAGIT, que está a ser adaptado para IGCA, para o governo, para manejar as terras nos municípios. E para dar a oportunidade também para os moradores adquirir realmente um nível de segurança da ocupação das suas terras através da inclusão no cadastro, mas também oferecer a possibilidade das autarquias e as administrações municipais no futuro de suportar a renda das autarquias através dos impostos ou taxas de transferência das terras para alimentar os orçamentos locais. Seguinte. O DW está envolvido num programa agora no Plano Alto e em parceria com IFAL, de capacitar técnicos nos municípios sobre a gestão e informação das terras municipais, aproveitando tablets simples e mapeamento. É um sistema que é fácil de recordar informação de uma maneira participativa, com engajamento das próprias comunidades no processo, para ajudar os municípios a produzir os seus próprios planos municipais ou ordenamento territorial municipal na base de um cadastro certo que está de facto reconhecido também pelos moradores que participam no processo de recolher a informação. São as experiências do DW neste sector economia informal, focada sobre aquelas três subsectores. O subsector do empresários dos bens, dos praças, das ruas, o mercado clássico informal, mas também o mercado de água e o mercado das terras e habitação, que pode ser, estas metodologias podem também beneficiar a segurança das comunidades, mas também produzir oportunidades de suporte e suporte financeiro para as próprias autarquias e administrações municipais no futuro. Estamos abertos para as questões. Muito obrigado, Sr. Alan. Penso que temos aqui uma nota temos uma nota de informação para podermos discutir, dialogar à volta da apresentação. Penso que quando fez a última parte da apresentação, resumiu em síntese aquilo que foi apresentado. Na verdade, depois dessa apresentação, fica a ideia de que a economia informal tem sido utilizada por uma grande parte de famílias angolanas e a economia informal circula de tal forma em vários setores, nomeadamente setor de terra, habitação, água, mas ela, apesar de ser informal, também ao mesmo tempo suporta as famílias, dá capacidade financeira às famílias. Então, como é que neste dilema se pode encontrar um meio termo para criar sustentabilidade, não é? E também criar mais sustentabilidade nas famílias angolanas, né? Então eu vou deixar a palavra a vocês para eventuais comentários, perguntas ou sugestões, caso queiram fazer. Já tenho duas pessoas, dois intervenientes. Vou passar então a palavra ao arquiteto Lídio, depois
depois ao Frank. Boa tarde, como está? A minha pergunta vai no seguinte, é uma pergunta e primeiro depois um comentário. Temos noção, pelo menos no que toca ao comércio informal, das vendas dos bens, mesmo a água ou as terras, quanto é que o Estado perde em não formalizar este setor informal? Qual é, ou mais ou menos, quantos milhões de kwanzas o Estado perde nessa economia que não entra para as contas do Tesouro? Que é que nós, por um lado. Por outro lado, e qual é o papel do planeamento, principalmente no que toca à venda informal de terras? Porque nem todas, obviamente, falou-se como recomendação o direito evolutivo, hoje tem um direito, vai evoluindo, mas era importante este direito evolutivo de posse de terra estar associado a um planeamento, porque nem todas as terras são regularizáveis. Eu posso ter uma construção numa zona, mas não dá o direito que tem que regularizar, porque as zonas estão em zonas de risco, as zonas onde está projetado uma via, ou zonas, inclusive, onde tem a minha casa, mas não tenho como conseguir um espaço de acesso a uma via. Logo, era importante ter isso também como consideração, o papel do planeamento na regularização fundiária e nesse direito evolutivo. Obrigada, ela. Eu tenho uma pergunta muito simples, no meu ponto de vista. Quando apresentou as recomendações para o mercado informal, é mais o que é que o governo tem que fazer para perante os comerciantes? A minha pergunta é qual é o papel dos próprios comerciantes informais para melhorar a sua própria posição? Porque eu essa parte não vejo nas recomendações. Mais alguém? Posso passar a palavra para as duas pessoas? Ou posso passar a palavra? Parece que posso responder. Um comentário sobre o que o João Domingos disse no início. A transformação da economia informal tem vantagens económicas, financeiras, para, do nosso ponto de vista, para os moradores que participaram no mercado. Isto um pouquinho é a resposta do Frank também, mas também para o Estado. Isto também é uma resposta do Sr. Lídio, porque no processo de transformação de informal, ou se quisermos dizer ilegal para formal, legal, o valor do bem está a aumentar muito, hein? Principalmente as terras são clássicos. Hein? Eu acho que pode ser valorizado 5, 6, 10 vezes mais, hein? Ou mais, não sei. Quando queremos ver aquele mapa dos valores em Luanda, os valores das terras nas zonas formalizadas são muito mais altos. Mas nós não defendemos que um ato do governo de reconhecer tem de beneficiar os indivíduos, simplesmente as famílias. O próprio Estado tem de beneficiar e fizeram realmente a inovação. E o Estado tem de capturar uma parte deste investimento. Taxas de regularização são uma maneira de recuperar uma parte daquele valor para ser investidos nos serviços ou nos custos das administrações. Mas se as administrações ainda vão continuar a tentar manejar atividades que são informais, há pouca oportunidade realmente para ganhar benefício. E nos debates no mês passado, em agosto, quando falamos sobre as reformas nos planos de descentralização das autarquias, vimos que muitas taxas serão ser transferidas para as autarquias.
mas hoje em dia, aquele modelo de taxa está a produzir muito pouco rendimento. Ou a taxa do IPU está quase produziu uma percentagem do orçamento do Estado muito baixa. Mas pode, nos outros países, o tipo de IPU está realmente a produzir grandes rendimentos para as administrações locais. E se as pessoas tiverem sentido de direito à ocupação ou até o título, eu acho que aqueles valores vão ganhar mais e as pessoas serão capazes de pagar taxas anuais ou uma taxa única para adquirir realmente o direito à ocupação ou mesmo um direito temporário em qualquer documento que pode ser associado com um rendimento para o município. Mas este processo e este desafio dos urbanistas com o Lídio e eu a volta do temos medo de dar direito das pessoas que vivem nas zonas de alto risco, que vivem nas zonas que de facto não onde as pessoas não devem viverem, é uma preocupação. Mas hoje em dia todo mundo está ilegal. Os que são em zonas regularizáveis e também não regularizáveis. E a nossa proposta é de regularizar os que podem ser regularizados de facto avisar formalmente os que vivem nas zonas de alto risco ambiental ou da zona de transmissão do eletricidade ou qualquer outro, que nunca vão adquirir direitos e nem benefícios da sua ocupação naquelas zonas. Eu acho que isto é um passo necessário, mas nos nossos estudos nós vimos que a maior parte das populações que vivem nas zonas que são consideradas irregulares ou informais ou secas são nas zonas que podem relativamente facilmente ser regularizadas. O clássico são zonas como Palanca, Mabor, onde as comunidades, numa maneira espontânea, planificaram os seus bairros para permitir serviços de serem instalados que nunca foram instalados. Podemos começar com estas zonas. Mas a preocupação é minha também, mas eu acho que devemos começar. E a cadastro é o primeiro passo para as administrações municipais no arranque da preparação dos planos urbanísticos. Eu acho que não é justo nem lógica de começar com um plano sem realmente mapeamento, cadastramento da ocupação existente. Este processo pode ser feito de uma maneira participativa, que mostramos neste programa da SAGIT, com a participação das comunidades e também o apoio das comunidades para olhar para aqueles problemas ambientais de inundações e zonas que não podem ser regularizadas. É também necessária em termos de redução dos conflitos locais. Será melhor de ter realmente a Comissão dos Moradores junto com a urbanista para tentar convencer as pessoas que construíram nas valas de drenagem que
não podem ficar ali, estão a prejudicar realmente o escoamento de água que vai afetar toda a comunidade. Eu acho que isto é um processo mais do planeamento participativo. A tentativa de quantificar os valores daquelas zonas. O DW tentou de fazer isso nas várias pesquisas. Hein? Aquela pesquisa de água, fizemos uma estimativa do valor que consideramos valor perdido, que a PAL não está a aproveitar para financiar a instalação de água comunitária ou doméstica. Hein? Eu acho que com 250 milhões de dólares anuais, o EPAL pode fazer muito em termos de instalação de água na cidade. Em termos dos terras, a valorização que nós fizemos numa altura quando os valores estavam bastante altos e nós queríamos voltar a fazer o mesmo exercício hoje em dia, quando nós sabemos que os valores das terras e as habitações está bastante reduzido em estimativas que minimamente os valores reduziu por 50%, mas pode ser ainda mais. Não precisamos estudar isso, mas ainda mesmo com estes valores reduzidos, há uma grande riqueza nestes bens que são ocupados pelas comunidades, mas não legalizados, não podem ser legalmente, as transações ainda ficam no ramo informal. Frank, aquela questão à volta do papel dos comerciantes, eu acho que os comerciantes muitas vezes, muitas delas mostrou a sua vontade de regularizar os seus negócios. Hein? Quando a oportunidade existe, normalmente os vendedores informais nas praças pagam até diária para permissão de vender ou para licença do zungueiro tipo ambulante. As populações mostraram realmente a vontade de pagar, mas não tem um sistema organizado. Eu acho que IPU é um bom exemplo. O pagamento de IPU não está a dar nenhum direito. Você tem direito de pagar a taxa, mas não, a sua terra, a sua casa não está protegida. Eu acho que isto não é justo. Se as pessoas pagam uma taxa sobre a ocupação urbana de uma casa ou uma terra, tem de ser associado com alguma proteção, alguma segurança. Mas eu acho que isto é uma reforma que será necessária quando as administrações municipais, autarquias, assumiram estas responsabilidades. Vão precisar realmente emitir algum documento que pode ser aproveitado no processo de legalização da sua habitação ou da sua terra. Isto acho que é lógico e estou certo que vai surgir nas reformas que estão em curso, mas não existe hoje. Ok. Obrigado, Alan, portanto, por partilhar conosco esse estudo. Bem, eu tenho uma questão muito básica, ou seja, quando falamos da economia formal, sobretudo no domínio fundiário, acha sustentável, porque estávamos a dizer, bem,
Isso pelo menos alimentou, não é? Ou serviu de base para que as famílias que não trabalham pudessem, portanto, obter alguma fonte de receitas para isso. É justo introduzir na economia formal, sobretudo nesta economia fundiária, o conceito de sustentabilidade dessa economia. É a primeira questão, porque pronto, estamos a falar de uma economia que se move em processos ilegais. Esse conceito é muito pesado, mas é mais ou menos por ali. A outra questão tem a ver com o porquê que, eu não sei se percebi bem, ela dizia que pronto, estão sempre a monitorizar, fizeram esse estudo, mas procuram acompanhar. E nesses processos de acompanhamento verificam que não há muita evolução. Não sei se percebi bem. É que o quadro não terá mudado muito. Não sei se é o quadro, portanto, da transformação da economia formal para a formal, ou então a mudança do ponto de vista do bem-estar social, enfim, das próprias famílias. Isto eu queria perceber e o porquê que isso não acontece, porque que não é essa mudança. Pronto, acho que essas são as minhas questões. Aprendi conceitos, algumas coisas importantes que depois a gente pode partilhar noutros momentos. Obrigado. Vou dar a oportunidade, se alguém quiser mais, para passarmos a palavra. Bom, eu vou aproveitar, né? Parece que ninguém tem mais, né? Fazer talvez um comentário. Não, olha, também queria dar os parabéns ao Sr. Alan. Realmente, quando nós olhamos, eu às vezes participo também, faço pesquisa, não sei. Mas quando a informação aparece assim, estruturada dessa forma, realmente o sentimento que tenho agora é que é uma riqueza da informação. E a grande questão, na verdade, é como medir até que ponto as pessoas ligadas ao governo de Angola têm acesso a essa informação. Tanto é que nós fizemos esse espaço, a ideia de divulgar, temos muitas dessas informações no nosso website. Quando a organização é convidada para uma palestra, portanto, sempre alguém vai da organização e apresenta, mas até que ponto pessoas ligadas ao governo de Angola têm acesso a essa informação? Porque é realmente uma riqueza em termos de informação, que hoje seria uma mais-valia no processo de tomada de decisões e da elaboração de políticas públicas. Agora, olhando assim nos desafios que o nosso governo tem, eu, por exemplo, começo a ver que um dos grandes desafios tem a ver mesmo com políticas públicas assentadas para o comércio informal. Por exemplo, as medidas que foram tomadas muito recentemente para dar resposta, principalmente no subsetor ligado ao comércio de bens, foram a criação do BUE, não é? Como tanto a linha para facilitar as pessoas legalizarem os seus pequenos negócios, as suas pequenas empresas, tem o ProPen, apoio a pequenos negócios, o Propago. Essas respostas que foram dadas para tanto a linha do setor informal da economia, hoje praticamente não se vê nada. Não há resultados, se bem que também não há estudos divulgados sobre o sucesso disso, mas nós vimos que essas respostas não funcionaram. Por outro lado, o setor informal da nossa economia, cada dia que passa, fruto também dessa dinâmica que o país está a passar de transformação e tudo mais, surgem elementos novos. Hoje já conseguimos ver a entrada de estrangeiros no comércio informal de bens, já se consegue ver chineses a jungar ou com sapato ou com uma outra coisa. Portanto, esse também é um outro desafio, lidar com essa situação, gerir a entrada de estrangeiros no comércio informal da nossa economia. Temos um outro problema que tem a ver com
as infraestruturas nos locais onde se pratica o comércio informal e até mesmo também a ordenação dessas áreas, né? Essas zonas, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, não tem infraestrutura de saneamento, então não tem latrinas. Há bocado tivemos essa situação da cólera aqui na praia da Mabunda, o problema é saneamento, não havia infraestrutura de saneamento. Portanto, os desafios são tantos e estudos como esse, de facto, são uma grande contribuição para se ter dado para alimentar o processo de tomada de decisão. Então, a questão mesmo é essa, senhora. Como avaliar o nível de acesso a essas informações da parte das pessoas que estão ligadas ao governo de Angola, que têm a decisão sobre as políticas públicas? Eu gostava de fazer também, apesar de estar nessas vestes, mas então vou deixar a palavra antes para o senhor que quer intervir, depois eu também tenho um comentário a fazer. Sim. Ok, obrigado. A minha intervenção, a princípio, eu não tinha nada a dizer, mas a explanação daqui do Ilustre me suscitou uma questão. Como se chama, senhor? Irad Neto. Apresentou-se aqui, espero não estar a cometer aqui um equívoco, mas apresentou-se o Kiss Crédito como algo bem sucedido ou caminha para lá. Eu gostaria de saber, o Kiss Crédito tem a impressão que eu tenho é que dá dinheiro às pessoas para fazer os seus micronegócios, mas de que forma o Kiss Crédito contribui para a formalização da economia? Ou seja, dos vendedores estarem numa linha formal. Aí, por exemplo, recebem o dinheiro e vão para o mercado informal e continuam a vender seus produtos de forma informal, todo mundo. Ou há umas exigências dentro do projeto que põe esses vendedores dentro do mercado formal, que para que daqui a mais um tempo talvez recebam uma restrição como é que é? Segurança social e tudo mais. Essa é a minha questão. Obrigado. Ok. Eu gostava de fazer um comentário, não quero responder às questões que foram colocadas, mas eu penso que é um reforço à apresentação que a senhora já fez e também baseado na experiência de trabalho que nós temos aqui a nível da organização. A primeira coisa que eu acho que faz algum sentido é a lógica da apresentação que foi feita, no sentido de que quase muitas coisas que acontecem aqui no país em termos de informalidade, elas são feitas por pessoas, os angolanos, né, que procuram de alguma forma ou ter acesso a um serviço ou poder ter algum rendimento fruto dessa informalidade. E o senhor Ana falou, por exemplo, da questão de terra. As terras são vendidas muitas vezes pelos cidadãos, não é? E há uma informalidade nesse sentido, porque há muitas zonas que vão surgindo fruto dessa venda ilegal, não é? Que é feita das terras. Mas o que acontece é, a pergunta que se pode colocar é, existe algum mercado de terra em Angola? Existe algum sítio onde eu posso ir numa administração, chegar e dizer eu quero comprar um terreno de X por X? Nesse momento há algum trabalho a tentar ser feito, já algumas administrações, segundo tenho ouvido, que tentam lotear alguns locais para as pessoas adquirirem a terra, mas todo mundo sabe como é que é o processo também para adquiri-la. Então, ao mesmo tempo que você não tem os mecanismos para fazer isso, as pessoas têm essa necessidade e vão fazendo de outra forma. Não estamos a dizer que estamos a favor disso, mas ela não vai parar. Então, tem que ter um mecanismo para minimizar a situação. Logo, o senhor Alan, por exemplo, falou que em termos do nosso trabalho como DW, nós estamos a fazer questões de cadastro. O cadastro é uma forma de evitar, por um lado, conflitos. Por exemplo, nós sabemos que existem muitos conflitos de pessoas que compram o mesmo terreno, 4, 5 pessoas compram. Mas se há um cadastro que registra de quem é o dono desse terreno, não é? Não vão comprar mais em 3, 4 pessoas, porque quando ele for para a administração tentar apresentar um documento, lá está bem registrado a quem pertence esse terreno, não é? Por um lado. Por outro lado, os cidadãos não têm, da parte das autoridades,
a possibilidade de ter um documento, mesmo naquelas zonas que são, já que estamos a dizer, loteadas. Muitos daqueles não têm nem sequer um documento que diz que aquilo é dele. Não tem. Só para não dizer edifício. Se for aqui, vai encontrar muitos edifícios que as pessoas não têm nenhum documento que diz que a casa é dele. Portanto, tem que criar algum mecanismo das pessoas terem acesso a isto. Portanto, eu acho que como proposta aqui nessa questão da terra, o senhor Alan propôs, e eu que a DW tem estado a fazer no Planalto Central, a questão do cadastro como uma forma de minimizar o efeito desses problemas. O outro ponto tem a ver com a inclusão econômica, não é? O mercado informal está ali, muitas pessoas estão a fazer vendas na rua durante muitos anos. Portanto, o que é que vamos fazer nesse sentido? Temos que encontrar soluções. O senhor Alan apresentou a proposta da Cash Crédito, que foi uma alternativa para aproveitar um problema que existia do mercado informal, dar a possibilidade das pessoas de terem capacidade econômica, e isso, ao mesmo tempo que eles vão legalizando paulatinamente os seus negócios e podem sair da economia informal para a formal. Por que isso? Aproveitar o informal. Não estamos a defender, estamos a aproveitar algo que existe como um problema e transformá-lo numa coisa mais positiva. Por quê? Porque os mecanismos formais de acesso ao crédito são tão burocráticos que um cidadão, como o que este crédito fazia desde o início, que não tem um bilhete de identidade, não entra nos mecanismos formais de acesso a crédito. A burocracia. Exatamente. Portanto, esta foi uma proposta que foi trago pelo senhor alternativa, que este crédito. Portanto, e tantas outras como a água, a alternativa da água através de gestão comunitária de água nos chafarizes, porque não há a alternativa formal de água canalizada, que é a mais desejada, que nós também queremos. Mas entre o ter e não ter, temos que encontrar um meio termo, não é? Ok, penso que essa é a minha contribuição. Vou passar então a palavra ao senhor Alan para... Eu acho que Peço perdão se eventualmente terei respondido. O João Domingos ajudou muito a responder a vários destes pontos. Mas eu quero esclarecer uma coisa. Obrigado ao colega Bernardo sobre as suas questões e observações. Mas uma coisa que eu tenho de esclarecer, duas coisas. Uma, isto não é um estudo, é uma série de tantos estudos ao longo de 25 anos, de facto. Hein? Isto é uma compilação das constatações em vários estudos. Não existe realmente um documento assim. Parece que podemos escrever um documento sumário, mas será interessante. Mas não estamos a argumentar para sustentar o mercado informal. Isto é melhor dito por o João Domingos, quando o senhor disse que não estamos necessariamente a defender o mercado informal. Não estamos a dizer que está melhor do que o mercado formal. Sem dúvida, uma economia inclusiva, formalizada, é muito melhor do que uma economia dupla. Mas o que estamos a dizer em termos no processo de transformação do mercado informal, não podemos criminalizar a informalidade, porque é uma fase no processo que as famílias aproveitaram do sair da pobreza. Eu acho que parece que não é possível sustentar o mercado informal, mas o entendimento dos mecanismos que as comunidades utilizaram nos mercados informal para sustentar a sua família, há muita coisa que podemos aprender no processo do desenvolvimento econômico no país. Por exemplo, parece que é o mais fácil, que já discutimos, é em termos dos terras, simplesmente o processo de reconhecimento da ocupação das terras
dar muito valor às terras que pode beneficiar os ocupantes, também a administração local, que tem a responsabilidade para reconhecer ou fazer o cadastro. Isto é, mas em termos de água também, não há nenhuma vantagem das comunidades que vivem, que são abastecidas pela a economia informal de água. A água custa muito, muitas vezes é suja, não está tratado, vem dos fontes não conhecidos, mas as comunidades que dependem sobre abastecimento informal não têm escolha, não têm outra maneira de alimentar a sua família com água. Está forçado, Mas tem capacidade de pagar, quer dizer que se o Estado colocasse, ele pagava, porque ela até paga mais. E estão a pagar muito mais do que as pessoas que têm água nas torneiras. So, isto é um assunto de justiça, direitos cívicos, mas estamos a mostrar que o próprio governo pode beneficiar da regularização deste mercado, porque a vontade de pagar existe. Não é simplesmente a vontade, a necessidade de pagar. Mesmo a vontade, é difícil dizer que as comunidades gostam de pagar aqueles preços altos de água suja, mas vão pagar. E se o Estado pode fornecer uma alternativa de água limpa, canalizada, o preço, as comunidades têm a vontade de pagar para este serviço. Esperamos que será muito mais rentável do que aqueles preços do mercado informal, porque é muito ineficiente distribuir água por cisterna, por caminhão. Quando olhamos para aquela cadeia dos valores de distribuição de água, os custos de combustível, custo do pequeno operador que está a bombar a água do rio, o custo de pôr num caminhão e logo ir para uma estação de pôr cloro e logo ir para uma família no bairro que tem um tanque grande e logo vender. Antes de chegar na família, passar no trânsito. A acumulação daqueles custos na cadeia dos valores é o resultado é a razão para alto preço ou alto custo de água nos bairros. É muito mais rentável de pôr uma estação de tratamento no rio, instalar tubos de água e torneiras nas casas, muito mais fácil, mais económica, mais limpa, e os preços de água podem ser reduzidos através de uma intervenção do Estado. Mas devemos desafiar o Estado e questionar por que não fizeram isto. Qual é o interesse de deixar metade da população sem água nas torneiras? Eu acho que não tem lógica. Isto é o argumento. É a mesma coisa sobre os mercados dos bens e das comidas nas praças, etc. O problema de saneamento nas praças, como o antigo Roque Santeiro e Kikolo e as outras, e a venda na rua. Claro, há problemas de saneamento, mas por que o governo não investiu de melhorar as condições naquelas praças e ajudar realmente a promover a cadeia de distribuição dos bens no campo para distribuir na cidade? Por que não investimos no melhoramento deste sistema, em vez de afastar as populações e os vendedores para Anguila ou zonas bem fora da cidade, onde ninguém tem fundos de suportar a compra diária dos comidas na Anguila?
estamos a depender sobre os ambulantes para os ungueiros, para levar a comida para nossas casas. Eu acho que é o mesmo lógica de investir no melhoramento da cadeia de distribuição pode produzir resultados mais justos, mais pro aos pobres. Estas são as razões para a pesquisa. Como o Adriano mencionou, temos uma certa frustração, porque estas ideias não resultou numa transformação, porque a pesquisa não foi aproveitada pelo governo, mas foi, de facto, pouco a pouco, o Mujeca foi aceitado pelo governo depois de 10, 15 anos de advocacia no parte da DW. Agora está aceitado como um modelo no nível nacional. Junto com as colegas do Rede de Pobreza, a Rede de Terras, estamos agora a ser ouvidos nas reformas das leis do ordenamento territorial e as leis de terra. E a Casa Civil está, de facto, a procurar as opiniões das organizações como a Red e DW, ADRA, para alimentar programas nacionais. De facto, acho que pouco a pouco somos ouvidos. Mas a nossa responsabilidade é de continuar a fazer a advocacia, agora através do Facebook. Também, graças à inovação dos nossos estagiários, que introduziu a nova tecnologia. E estes debates de participação nos fóruns nacionais, a publicação das nossas pesquisas no internet, estamos eu acho pouco que a pouco Sr. Alan, trata de fazer uma reflexão que permita-me só tentar resumir a ideia que fica subjacente no que está a falar. Penso que, como diz a própria apresentação, transformações na economia informal urbana. Fica a ideia de que há uma espécie de transição entre a informalidade para a formalidade, quer a formalidade no subsetor de terra, de água, não é? E outros subsetores que o Sr. Alan apresentou aqui. Mas a ideia que está a trazer aqui é que essa transição, os modelos que forem utilizados pelo Estado sejam no sentido de, por um lado, aproveitar todo um capital que foi produzido nesse setor informal para esta transição. Que os modelos, por exemplo, sejam mais participativos, que não destruam o legado que a população construiu, mesmo que seja da informalidade. Ou seja, que os modelos de transição não sejam colocados de uma forma que prejudique tudo aquilo que de alguma forma foi construído, mesmo que informal, no setor de terra, no setor de água e outros setores. Penso que a mensagem que está a tentar trazer aqui é esta, no sentido de, ok, tudo bem, nós não concordamos com a informalidade, mas ela existe. E o que foi feito naquela altura foi feito assim. Como podemos aproveitar as lições, tirar lições, por exemplo, da vontade das pessoas em pagarem impostos. As pessoas pagam. Quantas senhoras no mercado pagam todos os dias, até pagam a mais. Não deviam pagar aquele valor. Pagam muito. Todos os dias, fichas e outros serviços que elas pagam, têm vontade e conseguem pagar. Está a ver? Quer dizer que se existisse um mecanismo formal para fazer, eles pagavam. Quantos de nós compramos água na cisterna? Todos os meses. Pagamos 24, 25 mil. Se isso fosse transformado para algo formal, esse dinheiro todo acho que dava para pagar o ano todo, ou dois, né?
Quer dizer, então é mais nesse sentido. Não sei se estou errado Mas posso tirar uma nesse sentido, mas a minha reflexão e o meu entendimento foi um pouco nesse sentido. Mas nós Só sempre foi em África apresentado. vivemos mesmo da informalidade em África. A minha pergunta até não é para provocar só. Porque eu não tenho muita dificuldade em entender quando é que nós vamos sair da informalidade. Olhando um pouco para o nosso contexto africano, eu acho que o que era conveniente era buscar sustentabilidade para essa própria economia informal, porque nós vivemos mais do informal do que do formal. Sim, mas a ideia é como é que estamos a sair do informal para o formal. Eu não estou Em termos de não beliscar os direitos também das pessoas. Claro. Ok? Sim, Franca, desculpa. Não, vou não, passar a eu- palavra ao senhor, desculpa. Eu tenho uma dúvida. Eu, a princípio, mas agora explicaste, eu pensava que uma economia informal, passando a uma economia formal, aumentará o custo de vida das pessoas. Porque os preços ficariam mais altos. Mas tu estás-me a dizer lá ao contrário. Estás a dizer que formalizando a economia, até que os gastos serão mais baixos. Para mim tem pouca lógica porque eu penso até ao contrário. Vais ter que pagar taxas, vais ter que ter um estabelecimento, vais ter que ter aquilo e Em aquilo algumas outro. situações, depende do que está a referir. Por exemplo, a água, eu acho que se for formalizada, se eu tiver água canalizada na minha casa, eu nessa altura pago água do tanque. Sim. Eu gasto simplesmente quase todos os meses, porque eu uso para muitas coisas, 25 mil quase. E para a água da rede, eu teria pago. Quanto é que você paga essa multa? Não sei se tem água da rede. estou pagando 6 mil. 6 mil quase. Imagina quanto eu estou a gastar Então, para esse serviço em particular. Para a Mas água há- mais limpa. Exato, mas há outros que sobem, por exemplo a terra. Se calhar, porque a senhora Alan disse, se calhar o preço, à medida que vai formalizando, o preço vai Mas subindo. alguém consegue me não é? dizer se o gasto de vida na totalidade aumenta ou diminui finalizando a economia? Epá, é um economista aqui para tentar... Não, eu pergunto sabes porquê? Porque num país onde a falta de desemprego é enorme, eles não têm nem emprego informal nem informal, se o gasto de vida aumenta, acho que pode piorar para muita gente também. Ok, é uma reflexão boa. Agora, Não, mas Franco, isso vai se fazendo paulatinamente, não é bom para tudo vai ser formal. sim, não. mas tá bom, ok. Tem mas no Mas é geral, uma boa no reflexão geral, que o Franco Não, traz. não, mas Um momento só, eu vou Nós passar devemos a dar um palavra. exemplo agora. Deixa-me só passar a palavra ao Ah. senhor que pediu primeiro, depois eu vou passar a... Vou abrir essa reflexão, por favor. muito Sim, boa sim. tarde. Eu sou Armando Martins, trabalho numa empresa de saneamento básico. Pronto. E relativamente ao tema que está aqui a se abordar, é muito pertinente porque também nos deparamos com dificuldade do género. E as senhoras que têm essa prática, que é o mercado informal, acredito eu, poderia dizer por culpa, também não é, né? Porque faltam informações de como dar tratamento daquilo que eles produzem no local de serviço. E falou-se muito bem os benefícios que até certo modo que o pessoal que está no mercado informal tem, eu em particular, mesmo chegando tarde, é mais do ponto de vista do benefício pessoal, né? Que eles vão poder ter. E o, como se chama? Desculpa? Diga? João Domingo falou muito bem que parte desse pessoal que está no mercado informal, ele tem familiares, na verdade, exercem essa atividade. Nós temos. Pagam uma taxa no espaço em que Diário, vêm diário. a ter muito bem fazer o seu negócio. E a minha questão é a seguinte: será que existe uma lei ou um regulamento da parte da administração de que o valor a ser pago vamos imaginar que é 500 kwanza e passar informação à senhora que está a fazer essa atividade, dizer que o valor que está a ser arrecadado é para manutenção, vamos imaginar, para a infraestrutura, não diria até de infraestrutura, né? Para algum benefício, porque esse valor arrecadado vai para um local incerto. Foi isso que na verdade que eu tenho me deparado com familiares que vendem diretamente nesse setor. E outro exemplo mais concreto é daquele trabalho que eu faço. Normalmente, nesse momento, eu estou aqui no distrito da Ingombota. Eu sou técnico de segurança de trabalho. Então, trabalho muito diretamente daquilo que é a sinistralidade. Então, tenho que fazer levantamento de riscos, onde é que passam essas viaturas, posteriormente, onde é que há esse veículo, né?
essa mobilidade de pessoas vão de um lugar para o outro e passar informação constantemente para os nossos condutores para que o pior não venha acontecer. Então me deparo com situações do género todos os santos dias com estas mesmas senhoras. A gente percebe mais ou menos a necessidade. Mas agora, o que até certo modo, essa senhora tem como tributo para a cidade ou local em que eles, na verdade, vêm comercializar esses produtos ou vêm fazer a sua atividade. Agora, tem também outro elemento importante, que é a campanha de sensibilização para essas senhoras, para que também devem ter muito cuidado no espaço em que vêm fazer essa mesma situação, que é como a questão da limpeza. Falo na perspectiva naquilo que eu faço, né? Que é a limpeza do local também que ele vem exercer, porque no fundo o governo como tal tem também alguns custos com tudo isso, por falta da própria da sensibilização do pessoal do mercado informal. Na verdade, essa é a minha pequena contribuição que eu queria dar, não provavelmente uma pergunta, mas é isso que eu tenho pensado. Captamos a sua mensagem. Adriano, queria fazer um comentário à volta do que o... Não, eu vou do que eu disse, não. Eu penso O que o Frank havia dito? Será? Não, também não, não. Era só para perceber, o senhor na apresentação, colocamos ali que o Kekolo nunca desapareceu, né? O Kekolo continua lá, mas na apresentação o senhor Alan disse que não está. É só para dizer que essa questão da formalização, entre aspas, provavelmente já está acontecendo em alguns mercados. Não sei se os colegas acompanharam aí há 3 ou 4 meses. As vendedoras do mercado dos Kwanzas estavam a reclamar de que o preço da taxa que eles pagam por dia aumentou. A quem pagava 200 Kwanzas estava a pagar 1.500 Kwanzas. Era já na perspectiva do que o Frank estava a dizer. E mais, os mercados hoje já estão a ser uma espécie de privatizar, estão a privatizar. Tanto é que ontem eu ouvi um comunicado, a administração municipal de Cacoaco reuniu em conselho consultivo ou uma coisa parecida. E no comunicado, uma das linhas era que os gestores destes mercados fizessem contrato com a administração municipal, por sua vez eles devem formalizar o seu pessoal para terem contrato para começar a pagar a segurança social. Tá vendo? Já começa com o pessoal lá da manutenção lá do mercado, para depois começarem a pagar a segurança social. Mas se tem direito de pagar a segurança social, também tem benefícios. Benefícios, claro. Tem benefícios de uma reforma, no fim. Afirmativo para o SPED. Para as mulheres de maternidade. E no caso do doença grave, um subsídio é para suportar os custos de ausência por causa de problemas médicos. Estes são direitos cívicos que podem ser alagados para a população que hoje em dia está a trabalhar nos fóruns municipais informais. Vai encorajar pessoas para registrar os seus empreendimentos. Mas uma questão do Frank acho que é bastante importante, porque nós não temos realmente dados bons sobre o emprego fornecido pelo mercado informal. Isto é dados de facto muito necessários para o INE, para o governo. Não temos nenhuma ideia. Nós temos uma certa informação sobre os microempresários nos mercados que Kishi Crédito está a suportar com empréstimos. Mas isto é uma pequeno segmento do número das pessoas que são empregadas no mercado informal. Eu não tenho realmente dados. Há pouco que posso dizer à volta disso. É só, a nosso ponto de vista foi realmente mais a economia da família. E nosso objetivo não foi de defender o mercado informal ou necessariamente transformar o mercado informal. Era defender os interesses das populações vulneráveis, os pobres, que utilizam os mecanismos informais para
suportar a sua família e para construir as suas habitações e para abastecer as famílias com serviços básicos. Dependeram sobre o mercado informal. Deste ponto de vista, somos convencidos que aqueles tipos de inovações que recomendamos vão beneficiar as famílias vulneráveis e também vão beneficiar as administrações locais, municipais, que pode realmente também ganhar através do implementação daqueles tipos de reformas, aqueles tipos de recomendações. Ok. Eu acho que se fizermos uma boa reflexão, de um lado ou do outro sai ganhos. Quer do lado do Estado como do lado individual das pessoas, porque se as pessoas podem aumentar a sua renda, isto não é bom só para as famílias, é bom para o próprio Estado também. Isso vai tirar pessoas da pobreza, menos convulsões sociais, menos problema, menos delinquência, menos prostituição, portanto tem esse efeito. Então ela tem esses dois lados da moeda, mas é uma coisa de facto que eu penso que devemos talvez em outros momentos refletir essa questão. Eu até coloquei aqui se a questão da informalidade para a formalidade encarece a vida das pessoas ou se melhora. Quais são as vantagens e desvantagens, não é? Benefícios e não benefícios. Penso que é uma reflexão que podemos também fazer em outros momentos. Vou agradecer então, Sr. Alan, vou só rapidamente pedir a vossa atenção para passar em revista algumas atividades que vão ser realizadas nesse mês urbano. Acho que não temos nenhuma pergunta, temos apenas likes, não é? As pessoas a dizerem que estão a gostar da conversa. Então eu vou só passar rapidamente em revista. No dia, hoje é dia 5, no dia 9 vai haver uma conferência na ULA, na Universidade de Lusíadas de Angola. Vai ser presidida pela senhora, deixa eu ver aqui, não tem aqui quem vai fazer, mas é uma conferência que está a ser organizada pela UNABITAT. Vai haver um pequeno almoço urbano também, no CCDA, que é o Centro Cultural Brasil-Angola. Vai haver também no dia 11 o cinema urbano. Eu quero convidar a todos, porque o Sr. Alan vai ser a pessoa que vai moderar. Então estamos todos convidados. Será às 18? Acho que 18 horas no Centro Cultural do Brasil. Exatamente. Depois da hora da labuta, para distrairmos um E pouco. Na verdade filme vai passar será... um filme. Yeah. É um filme que vai passar e o Sr. Alan é a pessoa que vai moderar. O filme Cidadãos Jane. Yeah. Ok. Se o Sr. Alan podia explicar um pouco o que é isso? O Cidadão Jane, nos anos dos 50, 1950 e 60, foi uma das primeiras defensoras dos direitos da cidade contra a implementação dos grandes esquemas urbanísticos que estragaram comunidades. Hein? E este processo, quando eu fui um estudante, foi muito influenciado pelo este processo. Só ainda estou. Teve participação. Yeah. Ok, então no dia 12, novamente aqui na DW, vamos ter, a próxima semana vamos ter o debate aqui. Vamos ter uma pessoa que também é um pouco familiarizada aqui já conosco, que é a Silva Cross. Ela é investigadora, vai falar sobre a monitoria dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propriamente 3 objetivos, o 3, o 6 e penso que o 4, exato. Então, depois vamos ter uma conferência no dia 17 de outubro, que vai ser organizado pela Rede de Luta contra a Pobreza Urbana, também no Centro Cultural Brasil-Angola, em referência ao dia da erradicação, do Dia Mundial da Erradicação da Pobreza, que é dia 17 de outubro. Depois vamos ter, na verdade, todas as quartas-feiras tem um cinema urbano.
Vamos ter novamente no dia 18 o Cinema Urbano e debate à sexta-feira na DW vai continuar. Vamos ter, penso que nessa semana, o Sr. Frank, Dia 19. 19. O Sr. Franco vai nos falar sobre É a segunda parte da pesquisa sobre a segurança urbana. segurança urbana, exatamente. Depois vamos ter no dia 25, novamente cinema urbano. No dia 26 vamos ter a senhora Ana Bragança, que já esteve aqui conosco, saiu. Ela é representante da UN Habitat aqui em Angola. Vai falar um bocado sobre as questões do planeamento participativo urbano, não é? Como é que os cidadãos não podem participar e como é que o Estado pode incorporar a participação cidadã no planeamento urbano. E depois, no dia 30, o Ministério do Ordenamento do Território vai organizar o Fórum Urbano Nacional. E no dia 31, que é o Dia Mundial das Cidades, também vai haver um outro Fórum Urbano Nacional organizado pelo MINOT, que é o Ministério do Ordenamento do Território e Habitação. E nós estamos convidados também a fazermos uma O Sr. Festo apresentação. vai fazer. O colega Festo do AMBO irá para uma apresentação. Portanto, podemos depois partilhar essa programação, mas era só para dar a conhecer e também para aqueles que estão a acompanhar, ouvirem, eventualmente tenham interesse. A nossa ideia é que no dia que nós fizermos as nossas apresentações, levarmos lá também essa nossa tecnologia para as pessoas poderem acompanhar o que é que vai acontecer. Bom, então quero desejar a todos um bom fim de semana e estamos juntos até a próxima sexta-feira. Muito obrigado, senhora. Obrigado. Sim.